Depois do frustrante empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense na noite do último domingo no estádio Beira-Rio, o Internacional se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante, com novidades importantíssimas. Os retornos de Alan Patrick e Ener Valencia. O técnico Eduardo Cudê não esteve presente no gramado. Existe a possibilidade de uma mudança ou até de um pedido de demissão do técnico argentino do Internacional? A manifestação do Inter contra a CBF e a manifestação de Maurício, que também foi muito importante nesta segunda-feira. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu te trago as principais informações do Internacional nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 60 mil inscritos, então deixa o teu like, dá essa força, te inscreve, é claro, aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país, e lá na KTO tu aproveita as melhores odds da Copa do Brasil. Amanhã tem o Grêmio em campo contra o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Na quarta, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, tem o Inter contra o Juventude no jogo de ida da terceira fase da competição. Aproveita, corre lá em KTO.com, código Dias no primeiro depósito. Se for o teu primeiro depósito, coloca o código Dias que tu ganha uma barbada de 20% de free bet pra sair brincando lá na KTO, tá certo? Rapaziada, depois do empate frustrante ontem, algumas vaias, alguns chiados durante o jogo também no estádio Beira-Rio, o Inter se reapresentou hoje à tarde, segunda-feira, debaixo de muita chuva no CT Parque Gigante. Eu estava por lá e quero trazer algumas novidades pra vocês por aqui, tá? Primeira questão: Alan Patrick e Ener Valencia estiveram no campo, trabalharam com o restante do grupo. Lembrando, titulares ficaram na academia, quem foi titular ontem ficou fazendo trabalho regenerativo na academia, nem pro campo foi. Quem entrou no segundo tempo ou nem entrou, os reservas da equipe, trabalharam no campo, uma atividade em campo reduzido, e o Alan Patrick e o Ener Valencia participaram calçando chuteiras sem nenhum tipo de restrição. O Alan Patrick, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, e o Ener Valencia de uma contusão no pé direito. O Internacional ainda não estipula um prazo. A versão oficial do clube é que os dois estão neste período de transição física. Talvez ainda em outros dias trabalhem sem ir para o campo, ficando na academia, na fisioterapia do clube. Mas estão muito mais próximos já de um retorno. Quem sabe no dia 7 de maio, contra o Real Tomayapo da Bolívia, no estádio... aliás, não é no estádio Beira-Rio, esse jogo é lá na Bolívia, esse jogo é fora de casa. O Inter tem agora quarto o Juventude, pela Copa do Brasil, sábado em BH o Cruzeiro, e depois na terça viaja para Bolívia para encarar a equipe do Real Tomayapo. Quem sabe nessa partida os dois possam retornar. O Cudê não estava no campo, tá? A atividade foi comandada pelo Lúcio Gonzalez e pelos preparadores físicos Otávio Maneira e Guido Cretari, e o Pablo Gonzalez ali, Pablo Fernandes, aliás, que é o analista de desempenho do Eduardo Cudê. O Cudê não estava dentro do gramado comandando essa atividade de reapresentação. E até sobre isso que eu quero falar agora, porque a gente viu um Cudê muito incomodado ontem na sala de coletivas do Beira-Rio, reclamando principalmente, obviamente, da imprensa, como ele já fez em outros momentos, que a imprensa tenta crucificar ele, mas ontem ele também fez um desabafo sobre as vaias, os chiados durante o jogo dentro do Beira-Rio. E é uma reclamação, o Cudê não gosta disso. E pelo que eu ouvi de algumas pessoas hoje do Internacional, o Cudê tá um pouco incomodado, tá? Por essas questões, não só pelo desabafo que ele fez. Eu ouvi que, por exemplo, hoje ele estava incomodado ainda com isso no CT Parque Gigante. Ele ainda estava incomodado, ainda estava entalado, engasgado com essa situação, porque ele não gosta. E ele sabe da importância do torcedor, principalmente que vai ao Beira-Rio acompanhar as partidas da equipe. E quarta-feira vai ser assim de novo, tem um jogo importante contra o Juventude 9h30 na ida da terceira fase da Copa do Brasil. É o mesmo Juventude que eliminou o Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho, então a gente sabe a importância desse jogo. Quarta-feira o Cudê também. A expectativa de público é acima do que tivemos ontem, mais ou menos 23, 24 mil torcedores no Beira-Rio. A expectativa é de 35 mil torcedores e deve passar disso, tá? Porque o Inter tá fazendo promoções,
Os torcedores que adquirem ingressos sócios do Inter vão poder adquirir os seus ingressos de forma e de maneira gratuita. Então é bem possível que a gente passe de 35 mil torcedores, que é a expectativa inicial para essa partida. E aí tem muita gente me perguntando nesse cenário do Kudê. Lucas, ele falou de novo. Talvez o problema seja eu, Kudê. Ele fala isso ontem na coletiva, eu repercuti aqui no canal no vídeo de ontem à noite, pós-jogo, para quem quiser assistir. É o antepenúltimo vídeo, né? É esse vídeo da repercussão que o Kudê fala sobre isso, o vídeo de hoje à tarde, e agora é esse que vocês estão assistindo, então assistam até o final e depois acompanhem por lá. E o Kudê falou de novo, talvez o problema seja eu. E é um discurso que o Kudê adotou na saída dele no Inter, em 2020, na saída dele do Galo em 2023, claro, em contextos diferentes. Em 2020, aqui no Inter, era uma briga com o Rodrigo Caetano, ou seja, com a direção do Internacional. No Galo, era um problema também com o Rodrigo Caetano, que estava por lá, mas também com o torcedor. Arremessaram um copo de cerveja na cabeça do Kudê em um jogo no Mineirão, pela Libertadores. Teve reunião com a Galocura, que é organizada do Atlético Mineiro. Essas coisas foram minando o trabalho do Kudê e fizeram com que ele não tivesse mais vontade de estar lá. E aí, muita gente tem perguntado, Lucas, o Kudê vai pedir demissão? Não. Pelo menos neste momento, não. E eu ouvi de uma pessoa do Inter, até perguntei, o pessoal tá tranquilo por aí em relação a isso? Não ficaram preocupados com o discurso do Kudê ontem? E essas pessoas me disseram que não. Que estão muito tranquilos em relação a isso, que o Inter não vai fazer uma ruptura do trabalho, não é ideia do presidente Barcelos e nem do corpo diretivo, nem do departamento de futebol, uma saída do Kudê nesse momento, mas que eles também estão tranquilos em relação ao Kudê, que foi um discurso, um desabafo, mas que não sentem, não escutam do Kudê e nem veem uma vontade de deixar o clube. Então, ele não deve pedir demissão e nem o Inter demitiu o Kudê. O Kudê segue treinador do Internacional, tá certo? Bom, ainda na repercussão do que foi a partida de ontem contra o Atlético Goianiense, eu trouxe um vídeo, inclusive hoje à tarde aqui, do áudio do VAR que foi divulgado pela CBF e que não mostra o lance capital do jogo, que é o possível pênalti no Gabriel Mercado. E o Internacional emitiu uma nota há pouco, agora à noite, no início da noite, reclamando justamente disso e falando que o clube fez uma representação na CBF. A nota do Inter diz o seguinte, tá? O Esporte Clube Internacional anuncia que, conforme antecipado na noite de domingo, enviou um ofício para a ouvidoria da CBF, solicitando os áudios do VAR no lance em que o zagueiro Gabriel Mercado sofre um pênalti claro do atleta Haldney, camisa 8 do Atlético Goianiense. Válida pela 4ª rodada do Brasileirão, a partida disputada no Beira-Rio contou com erros claros da arbitragem e de falta de protocolo do VAR, o árbitro de vídeo. Essa é uma reclamação bem clara do Internacional a tudo que aconteceu ontem. Se vocês quiserem ouvir o áudio que foi divulgado e também o que eu ouvi de pessoas do Inter sobre o assunto, é o último vídeo aqui do canal, vocês podem assistir depois desse conteúdo, tá certo? E para finalizar, eu quero aqui trazer a manifestação do Maurício, meia do Internacional, camiseta número 27, e que ontem surpreendeu a todos ao entrar com a braçadeira de capitão na partida contra o Atlético Goianiense. O Kudê até explicou na sua entrevista coletiva que o Maurício precisa ser reerguido, assim como o Robert Renan, e que ele está tentando fazer esse processo. Talvez sejam os dois nomes que ficaram marcados pela eliminação na semifinal do Gauchão contra o Juventude no Beira-Rio. Robert Renan, evidentemente, pela cavadinha, ou pênalti perdido. O Maurício foi expulso durante os 90 minutos, na segunda etapa, em um lance bobo com o René, que ele acaba pegando pilha e dá um chute no René e é expulso por agressão. E também perde um gol quase na pequena área, cara a cara com o goleiro da equipe do Juventude. E isso marcou o Maurício. E desde então o Maurício não conseguiu corresponder, ele não tá jogando bem. Isso é fato. E o Maurício ontem entra com a braçadeira de capitão. Depois, na coletiva, o Kudê explica que tentou dar uma moral pro Maurício, reerguer o jogador, dar uma confiança, uma motivação para ele. E o Maurício fez uma publicação, essa que vocês estão vendo aí, que foi feita no seu Instagram, e que ele colocou: honrado e orgulhoso em vestir essa camisa e usar a faixa de capitão que tantos ídolos do clube já usaram. Sei da responsabilidade disso e agradeço a confiança de toda a comissão, diretoria e dos meus companheiros. Lutamos até o último minuto em busca da vitória, mas infelizmente somamos apenas um ponto. Agora é seguir trabalhando e melhorando, porque quarta já temos mais um jogo decisivo. Vamos Inter, e um coração vermelho aí, a manifestação do Meia Colorado. O que tu achou sobre isso? Sobre os outros assuntos também? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!